começando a gravação. Bom, professor, então, mais uma vez, muito obrigado, né, por comparecer aqui ao nosso curso de bases conceituais do ProfEPT, né, nosso programa de mestrado em rede, né, mais especificamente a nossa IA, aqui do Colégio Pedro II. É uma alegria muito grande para nós ouvi-lo, né? E, bom, estávamos aqui já há alguns minutos e eu procurei apresentá-lo conforme, né, a liturgia assim o exige, né, como professor titular, né, da UFRJ, né, entre outros aspectos, mas eu gostaria aqui, agora, na sua presença, de apresentar aos nossos mestrandos de uma maneira que eu julgo mais adequada aqui aos nossos propósitos, né, que é como um trabalhador da educação dedicado a um modelo, né, que permita à classe trabalhadora a ciência, né, do seu próprio infortúnio, né, mas, sobretudo, também que lhe permita, né, instrumentos para, né, ultrapassar, né, esses limites e esses grilhões aos quais somos submetidos e submetidas. Então, para nós, por conta disso, é uma grande satisfação ouvi-lo, né, destacadamente, né, de uma forma, né, ancorada na sua publicação, né, organizada, né, pelo senhor, né, Educação no Governo Bolsonaro, Inventário da Devastação, né, que conta com diversos, né, artigos, né, e então, quer dizer, isso, né, ficamos, né, a partir da leitura, né, do livro que o senhor organizou, com essa questão, né, em relação à interface entre os temas educação, classe e trabalho, né, que perspectivas teremos, né, para o âmbito da educação profissional, né? O senhor destaca aqui no seu artigo, na página 32, né, o seguinte, né, o segundo parágrafo: o cerne do projeto educacional bolsonarista é uma combinação de doutrinas militares, escolas cívico-militares, com a pauta de costumes, expressa por meio da consigna da ideologia de gênero. Ainda há pouco falávamos aqui sobre biografias femininas, né? Educadoras femininas. Boas práticas de comportamento, civismo, cidadania e disciplina dos alunos, além da formação e aperfeiçoamento de professores nos aspectos profissionais, comportamentais, morais e éticos, e, sobretudo, o anticomunismo, né? A chamada, né, a pauta anticomunista. Né? E mais cedo também nós recordávamos as escolas operárias organizadas no início do século passado, nas escolas financiadas pelos sindicatos, né, que proporcionavam, então, uma relação muito salutar, né, de maneira que, se, por um lado, os sindicatos politizavam o espaço da escola, por outro, as escolas permitiam que os sindicatos, né, que os sindicalizados percebessem a importância de uma luta para além do imediato, né, para além né, de melhores salários, né, para além de melhores condições, mas, né, algo que realmente fosse emancipador. Né? Então, nesse contraste, né, entre o que a classe trabalhadora conseguiu edificar no campo da educação, né, e o cenário que nós encontramos hoje, né, permanecemos com essa questão, né, o que fazer diante desse estado de coisas. Né? Então, uma satisfação grande poder ouvi-lo, né, a esse respeito. Muito obrigado pela sua contribuição. Desejar muito boa noite a todas as pessoas presentes. Estamos escutando bem? O som está adequado? Está baixo? Como é que está o som? Tá bom? Está escutando bem. É que eu resolvi falar sem fone aqui, porque está muito calor hoje, né? E agradecer, Rogério, né, em seu nome, né, a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, vendo pessoas que a gente tanto admira. E também da alegria de estarmos no ambiente institucional do Colégio Pedro II, de todas as lutas, né, que vêm sendo travadas, enfim, em defesa da educação pública, onde o CP2 tem um protagonismo muito destacado, né? Então é sempre muito motivador, né? É sempre muito bom a gente estar aqui junto com vocês. Essa temática, né, que foi escolhida, né, é de fato talvez a maior temática hoje dentro do campo da educação, talvez a das mais importantes, né? Visto que nós estamos num contexto
em que, simultaneamente, diversas nervuras estão reconfigurando o mundo do trabalho, o campo da educação, da cultura, da arte, da ciência. E essas nervuras são de grande envergadura, né? São de grande escala, são, digamos, de âmbito planetário, né? Nós temos um contexto de recomposição do sistema internacional de estados, né? Que a Ellen Wood conceitua como imperialismo, que sempre está em curso esse processo de reposicionamento das hegemonias mundiais. Nós temos um contexto que sobrevém guerras, né? E, desgraçadamente, nós estamos nesse momento, nesse minuto, nesse segundo, vivendo uma situação, em termos mundiais, muito preocupantes, em que o reposicionamento da hegemonia mundial está evidentemente inserido neste contexto e, de certa forma, é o grande sujeito oculto, né, dos grandes conflitos que estão acontecendo, né? E esta recomposição de hegemonia envolve não só um processo muito áspero de guerras em diversas partes do mundo e que estão, infelizmente, se generalizando, e todos nós temos uma enorme preocupação em relação a essa proliferação de focos que envolvem questões muito profundas, né? Particularmente uma naturalização de genocídios, né? E coisas parecidas, enfim, é tema para uma outra reflexão, mas nós não podemos deixar de analisar no contexto atual este movimento. E este movimento é coetâneo de uma outra nervura muito preocupante e de grande envergadura, que tem enorme interface com a educação, que é a crise da forma sociometabólica como os seres humanos interagem com a natureza. E aqui, os seres humanos no modo de produção capitalista. A crise socioambiental, os processos de crise sucessivas, né, transcendem muito a questão climática, né? Nós sabemos que é uma forma metabólica, usando a expressão do Mészáros, de interação de seres humanos com a natureza, no contexto do capitalismo, que está, de fato, colocando a vida no planeta numa situação de extrema vulnerabilidade. E, particularmente, eu destacaria a preocupação com questões muito imediatas, né? Nós temos questões relativas aos recursos hídricos, nós temos questões relativas à soberania alimentar dos povos, né? E todo esse ambiente está recolocando, digamos, as exigências científicas para o século XXI. É certo que a maneira como nós organizamos as nossas instituições educacionais, as nossas instituições universitárias, terá que interpelar esta realidade, e, ao interpelar esta realidade, seguramente nós teremos que ter mudanças de natureza, inclusive epistemológica, sobre como produzimos conhecimento e como pensamos as diversas áreas do conhecimento, né? Para além, digamos, de um aspecto superficial, né, de debate sobre interdisciplinaridade, é evidente que nós estamos diante de fenômenos que nós teremos que ter novas formas de abordagem, de pensar o próprio campo científico, porque sem esta alteração, dificilmente nós vamos conseguir formar as novas gerações e também as gerações que hoje já estão no sistema educacional, seja na universidade, nos institutos, seja na educação básica, né, ou no ensino, uma parte do ensino médio, né, enfim, esses milhões de estudantes não podem estar limitados a uma formação com base em competências comportamentais, as chamadas competências comportamentais. É evidente que a pedagogia que o capital está difundindo, ela é completamente incapaz de sequer tornar pensável o problema das mudanças e das
crises socioambientais. Isso requer conhecimentos sofisticados de ciências, de geografia, de geoeconomia, de energia, de formas, enfim, de produção de alimentos, debate sobre transgênicos, sobre, enfim, uma infinidade de questões hoje estão na nossa esfera de debates e que a ressignificação da escola como uma instituição que deixou de ter como centro da questão o conhecimento e passa a ter as chamadas competências, né, que é uma expressão que vem do mundo da administração, isto está afastando a juventude, não só em termos da formação, mas também, o que é uma consequência disso, uma expressão de qualquer interesse no campo científico, no campo de estudo das ciências, visto que, por suposto, uma criança, um jovem, não vai se apaixonar pelas reflexões científicas se nunca entrou num laboratório, se nunca viu como se produz conhecimento na física, na química, se nunca visitou ecossistemas, e nunca esteve fazendo trabalhos de campo. É óbvio que nós precisamos ter uma alteração radical no que diz respeito à questão do conhecimento, né? E se nós analisarmos as BNCCs, nós vamos concluir que a BNCC vive em outro planeta, é outra lógica de formação, é outra esfera de formação que está produzindo um apartheid de conhecimento sem precedentes, a meu ver. E o que é muito grave é que tem todo um aparato educacional que está ancorando isto, né? Você tem os sistemas de avaliação, tem a forma como o Fundeb está organizado, né? E questões que são semelhantes. Esse é um quadro, ao meu ver, que está demonstrando que nós temos desafios enormes na questão da formação da classe trabalhadora, né? Um terceiro eixo que eu destacaria ainda, de nervuras, que estão reconfigurando o campo da educação, diz respeito à mudança na composição orgânica do capital, que é um conceito muito útil que Marx particularmente desenvolveu, e que, neste conceito, Marx está justamente constatando que existe uma nova relação entre o que nós podemos chamar de um capital constante, um capital fixo, equipamentos, tecnologias, softwares de todos os tipos, enfim, todo um aparato tecnológico que está reconfigurando, está redefinindo o que Marx chamou de um capital variável, ou seja, a força de trabalho, né? Nós temos não só mudanças quantitativas, mas mudanças qualitativas muito importantes. Porque o processo de mudança na composição orgânica do capital sempre envolve expropriação de conhecimento da classe trabalhadora. E aqui eu estou me referindo em processos de enorme escala, vou reiterar isso, estou me referindo a processos de grande dimensão. Esta mudança na composição orgânica, ela envolve uma série de mediações tecnológicas que combinam tecnologias de informação e comunicação, nós temos mudanças relativas à computação quântica, nós temos mudanças decorrentes da chamada inteligência artificial, grandes modelos de linguagem que estruturam uma nova plasticidade para os algoritmos, que são, nós sabemos, performativos. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Nós temos uma popularização crescente de artefatos tecnológicos, né, que estão muito capilarizados na população, inclusive com novas bases tecnológicas que ainda não chegou aqui no Brasil adequadamente, que é o 5G. Mas tudo isso está reconfigurando o circuito do capital, de modo que, ao contrário do que muitas vezes aparece na literatura crítica, nós não estamos no momento em que o dinheiro pode gerar dinheiro com mais um acréscimo, aquilo que Marx chamou de D para Delin, ou seja,
nós, muitas vezes, pensando a financiarização, ficamos imaginando que estamos inseridos num mundo puramente especulativo, e, na realidade, não é isso. Nós estamos inseridos num mundo em que o processo, os circuitos de produção de mercadorias, materiais, simbólicas, está sendo radicalmente alterado, radicalmente modificado, e isto, insisto, é algo que diz respeito diretamente ao nosso campo específico, que é a educação. Então, os processos de trabalho estão sendo reconfigurados, isso significa também outras formas de organização dos direitos trabalhistas, muito mais flexibilizados, e, particularmente, isto materializa uma situação de trabalhos por plataformas. Na educação, isso significa trabalho a partir de sistemas de ensino que as corporações vendem para as escolas, redefinindo o trabalho dos professores, das professoras, visto que aqui, neste caso, a mudança na composição orgânica que chega à educação envolve um processo muito perigoso de expropriação do conhecimento, porque, de alguma maneira, os professores, as professoras são organizadores do campo de mediações pedagógicas da ciência, da arte, da cultura, etc. E se os professores perdem essa prerrogativa, nós temos uma situação, obviamente, muito preocupante. Um outro ponto, finalmente, o último ponto que eu destacaria das grandes tendências, das grandes nervuras que estão reconfigurando as nossas problemáticas, diz respeito ao desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. É uma conceituação que Lenin desenvolveu, também Trotsky fez interações com esse conceito, depois aqui no Brasil, Florestan Fernandes, Chico de Oliveira, o Davidson, mais recentemente, enfim. Tudo que está acontecendo nesses câmbios climáticos, mudanças socioambientais, tudo isso está relacionado a um processo de expropriação de territórios que alcançam todo um conjunto de povos originários, extração de minérios e grandes hidrelétricas, que requerem também grandes montantes de recurso hídrico, assim como nós temos um processo de expropriação brutal que está inviabilizando historicamente a reforma agrária no Brasil, em favor de um modelo que é conhecido como agronegócio, que tem um consumo avassalador de recursos hídricos que estão integrados àquele mundo de tecnologias clean, a nova economia, da economia cibernética, das nuvens, etc. Mas existe o lado avesso disso, que o desenvolvimento desigual nos ajuda a entender, está imbricado com isso, que são essas expropriações. A questão do minério hoje, da energia, são temas centrais no capitalismo mundial. Ignorar isso, pensando que isso é um tema, mas então é uma coisa atrasada, das commodities, nada desse processo de mudança na composição orgânica do capital estaria sendo possível se não tivesse a possibilidade de saqueio, de extração de minérios, enfim, em diversas partes do planeta. É um quadro em que esses grandes movimentos tendenciais estão acelerando o tempo histórico, estão causando, de fato, preocupações muito grandes, e todas essas nervuras estão impactando de maneira muito intensa o campo da educação, da cultura, da ciência. Não é preciso nós darmos muitos detalhes sobre a situação do mundo do trabalho, qual é a situação real hoje, efetiva do mundo do trabalho, mas os grandes indicadores nos mostram que
Nós temos uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, aproximadamente, de população acima de 15 anos em torno de 5 bilhões e meio, mas temos hoje 4 bilhões de pessoas sem nenhum direito social assegurado, sobretudo previdenciário. Então vejam que isso é um problema anunciado de escala monumental. Imaginem que são 4 bilhões de pessoas desprovidas de direitos hoje. Isso são dados da OIT. Né? E nós temos 2 bilhões de trabalhadores que estão compondo o chamado desemprego, o emprego informal, perdão, o emprego informal, que na realidade é hoje o que os autores aqui no Brasil, né, utilizam a expressão que é, a meu ver, adequada, da viração. Né? As pessoas se viram de alguma maneira, vendendo aqui, faz ali, faz alguma coisa cá, para tentar de alguma forma sobreviver. Né? Então, este quadro tem particularidades quando nós examinamos o trabalho das mulheres, né, que vocês estavam discutindo anteriormente, da população afrodescendente, e tem desigualdades enormes no planeta. Enormes no planeta. Mas o movimento de trabalhadores precários é um movimento mundial. Quer dizer, embora com o desenvolvimento desigual tenha expressões diferentes, mas isso hoje é generalizado no mundo inteiro. É importante destacar que essas mudanças no mundo do trabalho estão sendo manejadas pelos estados. E aqui no Brasil nós tivemos, a meu ver, 2 mudanças recentes que foram muito graves para o futuro do trabalho. A reforma, ou melhor, a contra-reforma trabalhista de 2017 e a chamada reforma da Previdência. Vejo que, com a reforma trabalhista, a chamada reforma trabalhista, nós tivemos uma mudança de mais de 100 artigos da CLT. Então, não foi uma mudança pontual, não foi uma mudança aqui, um ajustezinho para atender uma situação conjuntural. É uma mudança geral da legislação. Em vez de que nós estamos usando aqui como metro, um metro muito rebaixado, que é a própria CLT. Né? Mas o que é importante ainda acentuar sobre isto? A reforma trabalhista desmontou a sindicalização no Brasil. Os sindicatos perderam metade das receitas, ou mais da metade em algumas categorias, 70%, 80% das receitas. A taxa de sindicalização teve um decréscimo de mais de 50%. Mesmo professores, né, que eram bastante sindicalizados, hoje estão com uma taxa muito baixa, em torno de 20%. E essa queda da arrecadação, né, chegando em alguns casos a 2/3 da receita anterior, antes da reforma, desarticulou o funcionamento de milhares de seções sindicais, de frações sindicais em nosso país. E nós sabemos que, apesar de todas as agruras e insuficiência de sindicatos, de termos muitos sindicatos pelegos, etc., quando estamos sem sindicatos, a situação torna-se ainda muito mais grave. Recentemente, eu estava fazendo algumas revisões de leitura e constatei que, por exemplo, nos Estados Unidos, a admiração pelo sindicato, o reconhecimento da importância do sindicato, hoje chega a 70% da população. Porque o período de dessindicalização, de recusa de sindicatos, foi degradando tanto o mundo do trabalho que houve, e está havendo, de certa maneira, uma reversão com grandes greves muito politizadas.
muito politizadas. Aqui seriam consideradas de extrema esquerda. Greves como da indústria automobilística, em que a questão central era a recuperação de perdas salariais relativas à crise de 2008. Eu vejo uma dimensão de tempo, como eles estão recuperando, reivindicando um largo hiato de tempo. E o ponto, digamos, que foi mais tenso da discussão, mais do que as perdas salariais, foi a cláusula que os sindicatos venceram, de que trabalhador que tem mais de 3 meses com contrato temporário passa a ser efetivo. Então, se tem um trabalhador que está num contrato por tempo determinado, há mais de 3 meses ele tem que ser efetivado como um trabalhador. Veja o grau de politização dessa greve. A gente não tem nada parecido hoje no Brasil. Uma greve em que os trabalhadores organizados têm colocado como pauta importante, crucial e ponto de decidir se sai ou não da greve, de greves que têm um impacto econômico enorme, a questão do trabalhador temporário. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil, digamos, não é uma tendência geral, mas no Brasil essa situação ela é obviamente muito preocupante, dada aí a questão do avanço da extrema-direita, enfim. Todo esse contexto que nós estamos analisando pode, a meu ver, ser objeto de uma interpretação, de uma leitura muito interessante, feita a partir do Marx, particularmente com o prefácio de 1859. Porque nesse texto, que é um texto muito metodológico do Marx, muito de método, perdão, ele faz algumas pontuações magistrais. No texto, ele destaca: na produção social de sua vida, as pessoas entram em determinadas relações de produção que correspondem a uma determinada etapa do desenvolvimento das suas forças produtivas. Está evidente que nós estamos numa etapa em que a mudança na composição orgânica do capital assumiu uma nova proporção. Qualquer área do conhecimento, em qualquer atividade humana. Segue Marx. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real, sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política. Nós acabamos de falar aqui das reformas, das contra-reformas da Previdência, contra-reforma da legislação trabalhista, né? Então você tem uma superestrutura jurídica e política, a qual corresponde determinadas formas de consciência social. Numa certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade, as tecnologias, etc., entram em contradição com as relações de produção existentes. Que é o que nós estamos vivendo nesse momento, de maneira exacerbada. Né? As forças produtivas materiais não se harmonizam mais com as relações de trabalho. Por mais brutal que fosse o fordismo, estava incorporando força de trabalho massiva ainda. Havia uma incorporação grande de força de trabalho. E o que nós temos hoje é o desenvolvimento de uma força produtiva em que as contradições com as relações de produção estão muito mais exacerbadas. E aí Marx segue: de formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações transformam-se em seus grilhões, ou seja, as relações são entraves para isso. Daí segue Marx: com a transformação do fundamento econômico, revoluciona-se mais devagar ou mais depressa toda a imensa superestrutura. E aí, finalmente, ele conclui o excerto. Distinguir sempre entre o revolucionamento material nas condições econômicas da produção, o qual é constatável rigorosamente como nas ciências naturais, ou seja, número de desempregados, tipo de tecnologia, tipo de energia que é utilizado. Isso é aferível como nas ciências, não com os métodos, mas como nas ciências naturais. E as formas jurídicas,
políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em suma, e esse em suma é tudo, esse aposto, ideológicas, em que os homens ganham consciência desses conflitos e os resolvem. Ou seja, o campo religioso, político, jurídico, artístico, filosófico, científico, em resumo, diz Marx, ideológicas. Então, vejam que ele inseriu na problemática ideológica a ciência, a filosofia, o direito, a religião. E vejam, ao contrário das formulações anteriores, né, diferente, perdão, do que está nas formulações anteriores do Marx, aqui o acento da ideologia não é só o falseamento do real. Ele vai dizer, é por meio da ideologia que os seres humanos ganham consciência desse conflito. E mais do que isto, é por meio das ideologias que é possível resolver essa contradição entre forças produtivas e relações de produção. Ou seja, é o processo, né, de revolucionamento, mais rápido ou mais devagar, que pode engendrar processos revolucionários. Por que eu chamo atenção para esse fato? Nós estamos num contexto em que nós temos que resgatar, e quando estamos discutindo ciência, filosofia, religião, nós estamos inseridos numa problemática ideológica. E por isso, na educação, nós temos que interpelar permanentemente o senso comum. E, em especial, o senso comum popular. Nós tivemos uma mudança muito acentuada de senso comum no Brasil, que nós ainda não conseguimos entender muito bem como foi possível tal mudança de senso comum. Vejam que nós temos mudanças de grande envergadura na religiosidade, aquilo que era proclamado, né? Perguntava qual era a sua religião, né? Grande parte da população, chegou a 70%, mais de 70% afirmavam que eram católicos, né? Hoje isso deve estar passando de 40%. As diversas correntes protestantes, que tinham ali 15%, né? Hoje devem estar chegando aí muito perto, 45%, talvez até 50%. Dificilmente uma pessoa se elegeria nos anos 90, veja, que são períodos de avanço do neoliberalismo, assumindo uma agenda explicitamente de neoliberal, falando, eu vou privatizar a Petrobras, eu quero privatizar as universidades, privatizar o Pedro II, nenhum candidato falaria isso. E após o período da ditadura, com a derrota, né, do campo ideológico da ditadura, inclusive, poucas pessoas sairiam a público para defender a tortura, para defender extermínios, manifestações racistas, homofóbicas, transfóbicas, etc., e de ódio às mulheres. Isso começou a ganhar certas cautelas. A gente sabe que isso não tinha desaparecido. Mas, socialmente, isto não era algo que você encontraria cotidianamente em diversas esferas da sociedade, muito menos a sociedade política falaria isso de maneira tão explícita. Então, o senso comum está se alterando. E isso envolve a problemática que trabalhamos na escola. Né? Eu acho que Paulo Freire nos mostrou isso de forma brilhante. Círculos de cultura, né? Que a gente tem que tentar extrair de palavras geradoras elementos do senso comum. Elementos do senso comum. Para problematizá-los, tensioná-los, né? Buscando um núcleo de bom senso, usando aqui os termos gramscianos. Nós vimos de maneira muito dramática que, na pandemia, nenhuma questão estava inserida no campo ideológico de uma maneira muito sofisticada. As coisas estavam cruas.
começa a surgir o movimento anti-vacina, de maneira muito profunda, a crença de que é bobagem usar máscara, porque não é assim que a doença era transmitida, que a ivermectina era muito bom, cloroquina, etc. E não só em pessoas desescolarizadas, digamos, né? Em pessoas que tinham formação, inclusive, até uma formação universitária. Até o Conselho Federal de Medicina faz isso, vai colocar posições desse tipo, né? Isso requer uma atualização nossa, de nossa reflexão, de método, de forma de produção do conhecimento, em que nós possamos inserir as nossas problemáticas científicas no âmbito das problemáticas ideológicas. Porque se nós não fizermos isso, nós não conseguimos reconectar o diálogo, ou a tentativa de diálogo no senso comum popular. Então, nós temos que resgatar isso. Não adianta dizer que isto é uma ignorância, né? Nós temos que dialogar e compreender o senso comum. Porque é desse campo que nós temos que depurar, inclusive, toda a polissemia da ciência, porque a ciência também não é a verdade, e nós temos correntes científicas muito distintas, né? Para explicar, por exemplo, o desemprego, para explicar o fracasso escolar. São correntes muito distintas. Nós estamos nesse embate, né? Enfim, então, eu acho que o tema que Marx, a forma, perdão, a maneira metódica como Marx trabalhou a questão, ela é muito inspiradora para o contexto atual, que nós temos que redefinir as nossas problemáticas, né, científicas. Me parece que essa formulação do Marx está muito pulsante nos dias de hoje. Que, de fato, nós temos essa contradição, forças produtivas, relações de produção, elas estão explodindo na sociedade. Ainda que, muitas vezes, isso esteja acontecendo de maneira pouco elaborada politicamente. Mas nós temos uma série de conflitos permanentes em torno dessas questões. A essa reflexão que o Marx faz, né, de que é por meio do campo da ideologia que nós buscamos superar as contradições, a meu ver, está relacionado a um conceito muito importante do Florestan Fernandes, que é a revolução dentro da ordem e revolução fora da ordem, como uma unidade dialética, que é uma outra dimensão importante, inclusive do currículo. Defender a educação pública, verba pública para a escola pública, que o conhecimento não seja definido pelos aparelhos privados e hegemonia dos empresários, é uma agenda dentro da ordem. Nós queremos que o nosso próximo Plano Nacional de Educação estabeleça que seja verba pública para a escola pública, que cheguemos a 10% do PIB. Mas é uma ruptura de pensamento imaginar que essa questão se resolve nos marcos das lutas institucionais dentro da ordem. Daí a importância da dialética dentro da ordem e fora da ordem. No caso do recurso público, me parece bastante evidente que se nós não tivermos lutas massivas, fora do parlamento, lutas nos espaços públicos, como aconteceu no Chile, por exemplo, nós não vamos conseguir assegurar a verba pública para a escola pública. E, a bem da verdade, se nós não conseguirmos reverter o regime fiscal sustentável, nós não vamos ter 10% do PIB. No contexto que nós estamos vivendo de crise, é impossível imaginar que essas questões se resolvam no plano do convencimento parlamentar. É impossível isso acontecer. É acalentar um pensamento mágico.
acreditar que, fazendo visita para a bancada do agro, nós vamos avançar na reforma agrária. Não vai. Então, essa dialética dentro da ordem e fora da ordem, a meu ver, ela é crucial para completar essa formulação do Marx, né? Que é por meio da ideologia que os seres humanos podem tomar consciência e trabalhá-los até a sua superação. Então, observem que escola pública hoje, quando nós falamos de escola pública, nós estamos falando de uma escola pública que só vai ter um elemento crítico se for uma escola crítica ao modo de produção capitalista. Se ela não for uma escola crítica ao modo de produção capitalista, a escola será uma escola reprodutora. Nós podemos deixar em aberto o que estamos falando de crítica e o que é os nossos horizontes futuros. Podemos usar várias palavras para isso. Mas é forçoso reconhecer que uma escola que é incapaz de problematizar a maneira como nós estamos realizando o nosso sócio-metabolismo com a natureza, de que isso não está relacionado ao modo de produção capitalista, não tem procedimentos, não tem fundamento científico. Aqui não é um problema que a Roberta deixou a torneira aberta quando estava escovando os seus dentes, e por isso que está faltando água no mundo. Não é essa ordem de grandeza. Nós estamos falando de outra ordem de grandeza, né? Eu vejo hoje 3 grandes confluências, digamos, e que têm vasos comunicantes entre si, no que diz respeito à ação dos aparelhos privados de hegemonia burgueses, com nuances, e a atuação na educação brasileira. O primeiro grupo, e é o mais robusto, é o que tem maior força hegemônica, o que capilarizou mais, porque conseguiu se constituir como Estado ampliado, no sentido gramsciano, é a ação dos aparelhos privados de hegemonia empresariais, liderados pelo Todos pela Educação, pelo Lehman, principalmente por esses dois, que abarcam os restantes, né? Então, o Todos pela Educação, na realidade, é o Holding Itaú, né? E a Febraban, com meios de comunicação, etc., né? O Lehman, porque teve um trabalho muito bem construído para viabilizar a BNCC e o novo ensino médio. E esses aparelhos privados de hegemonia, de fato, lograram hegemonizar o campo pedagógico brasileiro. Hoje nós mesmos falamos em competências, hoje nós mesmos falamos, mas assim, poxa, o Brasil está um problema, né? Olha a avaliação do PISA. Nós mesmos utilizamos essas referências. Na conversa cotidiana, fala, poxa, o Brasil foi mal aberto no PISA. Esses aparelhos privados de hegemonia escreveram a nova lei do Fundeb e, portanto, com ação junto aos conselhos de secretários de educação dos estados e dos dirigentes municipais, eles chegaram aos 5.540 municípios brasileiros. Como é que eles controlam isso? Por sistemas de avaliação censitárias, avaliações massivas. Isso é um constrangimento permanente. Então, essa é uma força que, de fato, logrou hegemonia. Mas temos um problema aqui, e eu gostaria de reiterá-lo, que eu já falei disso, mas eu gostaria de acentuar. Esta pedagogia, a BNCC, o novo ensino médio, são incapazes de preparar intelectualmente, eticamente, moralmente, politicamente a juventude para enfrentar os grandes dilemas que a humanidade está tendo que enfrentar no tempo de hoje.
eles não podem problematizar o capitalismo, por óbvio. Uma entidade, aparelho privado de hegemonia empresarial, não vai ser crítico ao capitalismo. Né? Segundo, a segunda ramificação da educação burguesa no Brasil é o controle crescente da educação pelas corporações. E aqui eu não estou mais me referindo a grandes grupos educacionais, eu estou me referindo a grandes grupos educacionais sob controle de empresas de private equities e sob controle de fundos de investimento de diversas partes do mundo, que são dirigidas não por um reitor ou por um diretor, mas é dirigida pelo conselho de administração, ou seja, falam os acionistas. Esses grandes grupos hoje formam a quase totalidade da juventude que tem ensino superior no Brasil. Em 2023, que é o do último censo, nós só tivemos 9% dos novos estudantes numa instituição pública. E aqui eu estou considerando todas públicas, federais e estaduais. Só 9%. – 62% dos novos estudantes começaram um curso à distância. E não como o do CEDERJ, curso à distância dessas corporações. Desses estudantes que fazem curso à distância hoje no Brasil, 80% estão matriculados em apenas 10 instituições. São 10 grandes fundos de investimento. E essas 10 grandes instituições têm 60% de todas as matrículas de ensino superior. Então, quem está formando a massa da classe trabalhadora, em nível superior, são as corporações. E isso, sob o ponto de vista de análise política, nós estamos negligenciando essa análise. Muitas vezes a gente pergunta por que tanto ressentimento. Vejam, um profissional que cursou, agora tem uma certa trava, mas não é uma trava forte o suficiente, tá? Mas era possível você concluir um curso de enfermagem à distância. Esse profissional não vai trabalhar num hospital, mesmo numa instituição privada, não quer esse profissional. Ele não tem a mais pálida ideia do que é a enfermagem. É um crime que está acontecendo com esses jovens. Mas o que acontece com esse jovem que cursou a enfermagem e que não consegue exercer a profissão? Ressentimento. E quem melhor hoje trabalha o ressentimento é a extrema-direita. Quem melhor raciona o ressentimento é a extrema-direita. E terceira grande força e que vem sofrendo acúmulos sucessivos de força, acelerados de força, são os aparelhos privados de hegemonia vinculados à extrema-direita. Aqui eu me refiro à matriz de um pensamento de extrema-direita, que é a Atlas Network, a Fundação Heritage, Manhattan Institute. Esses grandes aparelhos privados de hegemonia elaboraram uma agenda para a extrema-direita mundial, articulada em torno da eleição do Trump em 2024. Processo de campanha. Eles chamam isso de Projeto 2025. Na campanha do Trump, isso é chamado Agenda 47. E qual é a ideia central deles? Escola é uma instituição vinculada à família e subordinada à família. Não tem nada a ver com o público. É a família que define. Então,
a extrema-direita lá tem um programa que é extremamente preocupante, assim, eu diria que é de uma gravidade ímpar, porque é o que está acontecendo, de certa forma, é o que dá matriz no pensamento da extrema-direita brasileira, em que o elemento central da estratégia é o que eles chamam de teoria do Estado unitário. E seria o governo Bolsonaro se tivesse vencido. O que é isso? Lembre, Bolsonaro fechou mais de 700 conselhos que assessoram o Estado. De mulheres, deficientes, enfim, meio ambiente, foram só os que existiam em lei é que permaneceram, né? Esvaziados, mas permaneceram formalmente, mas na realidade nenhum deles mais passou a funcionar. O que é um Estado unitário? É um Estado que seleciona e retira do serviço público ou esvazia os órgãos que são críticos ao projeto. O projeto 2025 estabelece, no caso da educação, que é necessário uma agenda nacionalista que valorize a história grandiosa estadunidense. Ou seja, não discute escravidão, não discute genocídio dos povos originários. Eles acusam a agenda de diversidade, equidade e inclusão, e a chamada teoria crítica da raça, eles acusam esses setores de degradar a história estadunidense. Então, eles falam, especificamente, contratar professores somente aqueles que demonstrarem civismo. Nas universidades, acabar com a estabilidade de todos os professores e manter aqueles que demonstrem especial apreço ao civismo. Isso não estamos discutindo um filme de Hollywood sobre as Repúblicas das Bananas, aquela maneira pejorativa que falavam, né, da América Latina. Nós estamos falando do processo eleitoral de 2024. Essa formulação da extrema-direita estabelece, por exemplo, que diretor de escola vai ser reeleito, sim, mas só pelos pais. Só vota os pais. Não vota. Estabelece o modelo dos vouchers, estabelece o modelo desejável das escolas charter e assim vai sucessivamente. Recentemente, Texas, Oklahoma e Louisiana votaram que todas as salas de aula têm os 10 mandamentos na parede. Na Flórida, entre 2022 e 2023, foram retirados 3.600 títulos das escolas. Formalmente foram retirados títulos. Não pode entrar nas escolas Dostoiévski, não pode entrar nas escolas Hemingway, que até pouco tempo atrás era considerado um modelo de ser estadunidense, né? Gabriel Garcia Marques, em suma, a literatura universal. Então, esta agenda da extrema-direita, ela é muito mais ambiciosa do que era a escola sem partido. E eles aprenderam a fazer a mordaça não mais sobre professores. Aqui no Brasil, o Supremo proibiu, e lá também a primeira emenda, caíram várias punições a professores, caíram por conta da primeira emenda. Como é que eles fazem agora? Uma racionalidade de gestão. Nas universidades, cursos deficitários fecham. Qual é o curso deficitário? Música. Curso deficitário, filosofia. Curso deficitário, sociologia. Curso deficitário, pedagogia. Aí vai sucessivamente. Eles vão fechando esses cursos, né? Enfim, eu poderia falar muito tempo, mas como eu quero escutar vocês, a agenda da extrema-direita, ela tem vasos comunicantes com a agenda dos aparelhos privados de hegemonia. Ela não é a mesma agenda. Elas entram em conflito permanente, mas elas têm conexões. Elas têm imbricações. Tá?
frente a esse quadro, nós temos que pensar a correlação de forças da educação pública. E eu concluo com isso. Observem que o capital logrou algo único. Que para o capital é mais fácil, né? Mas nem sempre o capital é mais fácil. Mas no caso aqui brasileiro, eles conseguiram uma coalizão que vai agregando todas as entidades empresariais, todas as entidades empresariais praticamente são todos pela educação, bancos, setor comercial, indústria, enfim, agronegócio, etc. Conseguiram trazer para dentro do Todos pela Educação setores da educação já no governo Lula, né? O Haddad fez parte da criação do Todos pela Educação e, aliás, homenageou o Todos pela Educação com a principal medida educacional de 2007, quando ele apresentou o Plano de Desenvolvimento da Educação, na época denominado singelamente Plano de Desenvolvimento da Educação, : Compromisso Todos pela Educação. Até o nome era. Isso criou até um mal-estar entre os dirigentes do Todos pela Educação. O Todos pela Educação formou uma enorme coalizão. E hoje colocaram os secretários municipais e estaduais de educação que abrem a porta das escolas. Nós não temos nada parecido na educação pública. Nada parecido. Nem de perto. Nós tivemos até 2005 o Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública, que teve um papel histórico muito importante, em especial na Constituinte. Vejam, na Constituinte nós tínhamos 120 parlamentares que defendiam escola pública, de um contexto lá, de 570 parlamentares, né, Câmara e Senado junto. E ainda assim a Constituição é muito mais pró-educação pública do que se esperaria com aquela correlação de forças terrível. Né? Então, esse é um ponto, a meu ver, nodal da questão. Hoje nós não temos uma coalizão. O segundo ponto que eu destaco, que é expressão da nossa fragilidade, diz respeito à agenda. Todos pela Educação tem uma agenda em que eles sintetizaram basicamente em 10 pontos. Nós não conseguimos hoje juntar em 10 pontos o que queremos para a educação pública. Nós vamos aparecer uma infinidade de itens, de inclusões, etc., né? E que vai aparecer, sei lá, 100, 150 itens de pauta. Nós não conseguimos juntar isso em 10 pontos, que dialoguem com o senso comum. Interajam, melhor dizendo, dialogicamente com o senso comum. Porque quando o capital fala, nós queremos mudar a escola porque hoje o mundo do trabalho mudou, e nós queremos preparar os seus filhos para o mundo do trabalho. Isso para a família é tudo que ela quer escutar. E a família não está errada. Tem que entender isso. A família não está errada quando escuta isso e diz, é isso que eu quero para o meu filho. O que vai deixar? Qual é a herança que um trabalhador deixa para o seu filho? A escola. O que nós temos a dizer sobre isso? Então, nós temos que ter... A nossa elaboração ela é muito mais real. Nós estamos com um projeto de educação que, de fato, possibilite que as crianças, os jovens, desenvolvam sua imaginação inventiva e sejam organizadores de um outro mundo. Inclusive que esse estudante tenha condição de prestar concursos, de fazer redação, de escrever bem, de ter um raciocínio mais elaborado. Nossa proposta é muito mais real. Ela é muito mais, ela responde melhor aos desafios do futuro. Mas nós não conseguimos traduzir isso. Acho que esse é um ponto, né, Rogério, que a gente tem que seguir
perseverando aí nas nossas ações e recursos, reflexões sobre as alternativas. Né? Porque, contraditoriamente, eu concluo de fato com isso, os trabalhadores da educação hoje são uma das maiores frações da classe trabalhadora mundial. Nós somos algo como 120 milhões de trabalhadores. Se examinarmos uma cronologia de greves e lutas e mobilizações dos últimos 40 anos, nós vamos constatar que os trabalhadores da educação estão entre os de maior engajamento nas lutas sociais, nas greves, nas reivindicações. E nós vamos constatar algo ainda mais importante. Essas lutas, de alguma maneira, mantiveram acesa a chama, ainda que muitas vezes de forma polissêmica, de uma concepção de cidadania, de dignidade humana, de igualdade social, de não deixar ninguém para trás, de preocupação com o outro. Se esses valores o neoliberalismo foi corroendo, são os professores que, de alguma maneira, conseguiram manter essas agendas do público, do direito, dever do Estado. Né? Os professores estão entre os trabalhadores da educação, não só os professores. Estão entre os que mais fizeram lutas desse tipo, que são lutas mais generosas. Né? Então, isso mostra uma contradição. Nós temos uma pujança, mas temos um descompasso. E eu penso que o desafio agora é um desafio de organização do setor de educação na luta das classes trabalhadoras. Eu acho que esse é um excelente desafio aqui para os próximos anos, e destacar esse desafio está em ascensão no mundo, está em ascenso no mundo, e nós temos que nos conectar a esse ascenso da classe trabalhadora que está fazendo essas lutas. Que é isso. Tem um panorama bastante amplo aí para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigado mais uma vez, né, pela sua participação. Um privilégio poder ouvir, né, o seu pensamento acerca do tema que nos congrega aqui essa noite. E uma fala grave, né, grave tanto pela sua densidade quanto pela sua lucidez, né, e que coloca uma série de pontos aqui para que possamos avaliar. Eu diria que esse par antinômico, né, que o senhor coloca, né, de exploração de um lado e o bem-estar do outro, né, de fato, ele penetra, né, no espaço da escola. Né, e no chão da escola, né, os trabalhadores em educação, impossibilitados de exercer a sua omnilateralidade, são também impedidos de ensinar pelo exemplo aos estudantes para que esses também possam aprender a exercê-la na sua plenitude. É pedagógico, né? A subalternização dos trabalhadores em educação é uma pedagogia no sentido de que os estudantes aprendam como deverão se comportar como trabalhadores no futuro. Né? E não se pode pensar no futuro dos trabalhadores sem pensar nos trabalhadores do futuro. E eu penso que, conforme o senhor bem expôs, de fato, para que se transforme a sociedade, né, é preciso que se transforme a pedagogia na direção de uma educação realmente comprometida com o princípio ético, né, de erradicar as diferenças, né, as desigualdades. Né? Mas ocorre que houve um tempo em que a classe trabalhadora procurou privilegiar esse espaço de enfrentamento, esse espaço de luta, né? Com escolas, com a universidade popular, com teatro, com imprensa. Mas, num dado momento, parece que essa frente foi posta de lado em favor, né, de uma ênfase na política partidária, abrindo, então, deixando esse flanco, né, exposto para que hoje a extrema-direita procure se apropriar, né, desses espaços, né, e as grandes corporações, como o senhor aqui desnudou muito bem, né, também tenham feito isso no campo, né, da materialização de escolas
comprometidas com os seus interesses privados e não com os interesses, né, de todo o conjunto da classe trabalhadora. Mas, abrindo aqui, então, né, o microfone para os nossos mestrandos, eu queria deixar também a minha pergunta, que é a seguinte: de que maneira, então, né, modelos alternativos no campo da educação, como a Escola Florestan Fernandes, com a qual o senhor contribui, podem nos oferecer, né, um contraponto, né, a esse estado de coisas que o senhor também descreveu aqui. E, dito isso, microfone aberto para todos aqueles e aquelas que quiserem também fazer suas observações e colocar suas questões para o nosso querido professor Roberto Lerner. Leonardo Brito. Queria destacar aqui a presença também do professor Leonardo Brito, professor do nosso programa, né, um companheiro também de lutas aqui de construção coletiva. De lutas históricas, né, companheiro? Vamos lá, saudar aí a todos, boa noite a todo mundo, nossos queridos alunos, saudar aí o colega professor Roberto Lerner, estava aqui ouvindo, né, saí de uma outra atividade e entrei, excelente explanação, costumo dizer que sempre o Lerner é um polidor de lentes, e aí, nessa reflexão, nessa chave de reflexão que ele propõe para a gente, em especial destacando aí o mestre Florestan Fernandes, essa dialética do dentro da ordem e fora da ordem, né? E parece que, em grande medida, essa dialética do dentro da ordem e do fora da ordem, se consagra também e se materializa, em alguma medida, nas contradições de um governo de conciliação de classes como o governo atual, como, enfim, aquele arranjo político eleitoral que permitiu a eleição, o Lula 3, digamos assim. Né? E em que medida essas contradições e essa tensão, né? Essa dialética entre o fora da ordem e o dentro da ordem, né? Refletem as disputas que são permanentes entre os setores mais à esquerda, que defenderam, que apoiaram o governo Lula, óbvio, né? Por um motivo óbvio, enfim, como uma resposta àquela barbárie que nos atravessou, né? Nos 4 anos anteriores, e como também, em alguma medida, né, esses mesmos setores que apoiam o governo Lula, esse bloco no poder, em alguma medida, eles também não percebem o limite dessa contradição dentro da ordem e fora da ordem. Né? Porque quando a gente fala em MEC, quando a gente fala em educação tecnológica, a gente está falando de agentes que estão ali entranhados no aparelho do Estado, não é? Enfim, em especial na atual gestão do MEC, né, que estão fortemente vinculados a esses aparelhos privados de hegemonia e com a proposta, ainda que com algum verniz progressista, né, algum verniz de progressismo, mas com propostas que ainda são muito recuadas em relação à expansão da educação pública no Brasil, muito bem financiada por recursos públicos. Né? E como a gente está aqui no campo da educação profissional e tecnológica, eu queria saber, aí, ouvir também do professor Roberto Lerner, como é que ele vê isso, como é que ele vê a expansão, né, preconizada, essa expansão da educação profissional e tecnológica preconizada por setores que, ora, mais vinculados a essas frações empresariais, né, estão entendendo que, sim, o ensino médio integrado pode ser uma possibilidade de parcerias público-privadas, não é? Enfim, a expansão do ensino médio profissional pode ser isso, e outros setores aos quais a gente tá vinculado, né, que defendem o fortalecimento do ensino médio integrado como uma saída pública, estatal, e uma alternativa, inclusive, à contra-reforma do ensino médio. Eu queria saber como é que o professor Lerner pensa, e majoritariamente, essa tensão constante, né, dentro de um bloco no governo, de um bloco do poder no governo, né, de um bloco histórico no governo, a gente fazer esse diálogo constante, ferrenho e difícil, não é, com essas frações que estão entranhadas dentro do aparelho do Estado. Né? Professor Leonardo, muito obrigado. Professor Marcos Santana, também tinha levantado as mãos aqui. Tinha sim. Primeiro, queria agradecer pela exposição do professor Roberto, que eu achei bastante profunda e difícil de sintetizar essa complexidade toda que
nós vivemos e que eu encaro como apocalíptica, né? Literalmente, inclusive, né, pensando aí no estado de guerra que nós estamos vivendo. Mas o professor Lerner, ele falou uma coisa que para mim foi chave, que eu acho que está no núcleo da palestra de hoje, que é o falseamento da realidade que o Marx propõe com as questões ideológicas. Uhum. Eu vejo isso, quer dizer, Marx vê isso como uma forma de, uma possibilidade, né, de libertadora da classe trabalhadora. Agora, na prática, agora voltando aqui para o PT que nós vivemos, né, eu vejo justamente o contrário acontecendo, né? A gente está com um processo de alienação dos professores, do seu domínio de trabalho, né, com todo esse processo aí de expropriação do pensamento acadêmico. E particularmente, quando a gente olha aqui para o Proeja, por exemplo, do Pedro II, no campo que agora se adotou a administração de empresas como o carro-chefe do Proeja, e em prejuízo às matérias propedêuticas da escola. Isso criou-se uma cultura administrativa, que aliás já vem de muito tempo aqui no colégio, né? De opressão dos professores, castrando a questão de autogestão da escola, e reprimindo mesmo, né, um pensar diferente, né, através de novos currículos que são fechados de maneira bastante obrigatórios de ser cumpridos, né, que a gente tem uma premência de um cumprimento burocrático, de uma burocracia produtivista aqui dentro dessa escola, que nos oprime de maneira que eu fico pensando quem é que vai educar os educadores, porque eles já estão todos, né? Principalmente essa nova geração que está chegando aí, já chega com uma mentalidade produtivista e de subserviência à administração escolar. E uma administração escolar que ela é bastante repressora. Eu queria lembrar aqui aos colegas aqui do curso que, só para dar um exemplo, no processo de rematrícula que eles estão exigindo no PROFE-PT de hoje, que veio no e-mail de hoje, existe uma exigência do beneplácito do professor orientador na assinatura da rematrícula. Eu não entendo o motivo de pedir um negócio desse. Para subalternizar os mestrandos. Qual é o motivo de fazer um tipo de exigência dessa? Então, eu vejo esse processo com muito pessimismo, não estou conseguindo ver uma solução de uma saída revolucionária para a questão educacional, devido à grande subalternização da nossa classe a esse processo, inclusive capturando a escola pública. Obrigado, gente, pela paciência de escutar minhas reflexões aqui. Obrigado, Marquinhos. Bom, devido à avançada da hora, eu proponho que nós passemos agora a palavra para o professor Roberto Lerner, para que ele possa, né, dialogar conosco e também aproveitando a oportunidade para apresentar suas considerações finais. Obrigado, Rogério. Olha, ótimas questões, muito boas reflexões. Eu deveria ter falado um pouquinho menos para a gente poder conversar mais. Eu peço até desculpa, eu fiquei meio empolgado aqui.
A reflexão de Leonardo, ela traz, ela recupera a importância de nós voltarmos a pensar Florestan Fernandes, particularmente essa formulação que Florestan faz sobre a revolução dentro e fora da ordem, a meu ver, é uma reflexão de uma sofisticação teórica incrível. Inclusive para pensar as contradições que estamos vivendo no presente. A ideia aqui, a perspectiva que estava colocada no Brasil, de uma frente amplíssima, foi um imperativo em decorrência de nós não termos uma esquerda socialista organizada. Se nós tivéssemos uma esquerda socialista robusta, mobilizada, entranhada nas lutas da classe trabalhadora, com poder de convocação, obviamente o quadro seria outro. Aí seria uma coalizão. Né? Seria um apoio crítico, poderia ser vários cenários. Inclusive o cenário que gerou em Portugal a chamada geringonça. Você apoia o governo, mas não participa dele. Que sempre foi minha posição. Sempre foi minha posição, de que a gente deveria apoiar, mas não participar. O problema é que a frente amplíssima, ela não tem como contraponto uma força de esquerda organizada que seja autônoma em relação ao governo. E o que aconteceu com setores, entre aspas, de esquerda? Ficaram diluídos na frente amplíssima, e ao ficarem diluídos na frente amplíssima, foram fagocitados pela frente amplíssima, ou seja, desapareceram do cenário político. A gente está vendo isso no processo eleitoral. Quando a esquerda é diluída e fagocitada pela frente amplíssima, na realidade, a direção econômica, social, da educação, é lema, toda a educação, o MEC é lema, a direção intelectual e moral são dessas frações burguesas, sem um contraponto autônomo da classe trabalhadora. Esse é um cenário muito perigoso. O que é um cenário perigoso? Porque o governo não tem contraponto real. A gente viu isso na greve. E o contraponto real é a condição de sobrevivência e da possibilidade de que o governo Lula consiga deixar uma herança que qualifique os setores democráticos a enfrentar a extrema-direita. O governo de austeridade, como é o governo atual, inevitavelmente produz desilusões, frustrações, desmobilização, perda de paixão. Não tem como argumentar, não tem justificativa econômica, as universidades, e aí o Pedro II entra nisso, terem o mesmo orçamento que o governo Bolsonaro. Não tem. Não tem como argumentar isso. Não tem como justificar o orçamento. O orçamento Bolsonaro para as universidades foi um orçamento para fechar a universidade. O que a gente vai dizer agora, quando o orçamento é o mesmo? Estávamos errados, Bolsonaro? Desculpa. Nós já fizemos uma avaliação de conjuntura errada. Na verdade, você estava vítima da austeridade, né? E a gente não compreendeu isso adequadamente, pedimos desculpas. Óbvio que não é isso. E a mesma questão que nós estamos discutindo sobre o ensino médio integrado e a possibilidade de retomar uma concepção de educação integral. Se o Ministério da Educação está hegemonizado pelos aparelhos privados e hegemonia empresariais, nós vamos ter um Ministério da Educação engajado na difusão de que o que acontece na escola são as competências, a formação profissional são as competências imediatas que o mercado está exigindo,
e assim vai sucessivamente. Ou seja, nós nos afastamos do desafio de assegurar para a classe trabalhadora uma formação integral, uma formação mais profunda, mais desenvolvida, para que, como o Marcos também destacou, para que possam fazer frente aos dilemas que a humanidade tem que enfrentar. Né? Eu penso, Marcos, que essas tendências que você aponta, né, um ProEja voltado aí para uma formação instrumental, para administração, e o afastamento de uma formação integral é algo que, de fato, deve nos preocupar de maneira importante, porque é a própria força simbólica de uma instituição pública. A força simbólica de uma instituição pública sempre foi que, nas instituições públicas, a formação é mais completa, é uma formação mais integral, uma formação que, de fato, abra caminhos para a vida. Abra caminhos para a vida dos jovens. Quando nós temos uma formação instrumental, nós estamos fechando. Como na música da Elis Regina, o sinal está fechado. Uma educação que fecha sinal é uma educação que não está projetando o futuro. Né? Então, isso é uma situação extremamente grave. A regulamentação da pós é um tema específico que mereceria um debate nosso mais longo. A CAPES foi se alterando ao longo do tempo e foi internalizando uma métrica e uma lógica que tem uma gramática neoliberal. E essa gramática neoliberal, ela reorganizou a função da pós-graduação. Eu entendo que a pós-graduação, de fato, é um momento de formação completa de novas gerações de pesquisadores, de completar a formação de trabalhadores que estão no mundo do trabalho, enfim, de uma maneira rigorosa e sistemática. E nós corremos o risco de ter cada vez mais também uma pós-graduação que vai sendo engolfada, né, na lógica da austeridade e do neoliberalismo. Vejam que chega-se agora à ideia de que temos que, inclusive, abandonar a qualificação das revistas brasileiras, que isso é um debate à parte. Eu posso criticar a maneira como o Qualis é feito, mas qualificar a revista brasileira é muito importante para usar o fator de impacto que é próprio das revistas estrangeiras. Né? Então, isso significa que a gente não pode ter mais produção em língua portuguesa, ou seja, o país produz conhecimento que a sua população não pode ler. Quer dizer, é uma insanidade, é uma estupidez, é uma... Desculpa a expressão, mas é algo inacreditável que isso esteja acontecendo. Grau de alienação, de perda do sentido do que é uma universidade, da incultura do que é uma universidade. De não ler historicamente o que são as universidades. É um desconhecimento do que é uma universidade. Isso, dentro dos quadros Lehman, é muito próprio, porque a lógica de formação deles é essa. Né? Então, é um tema que preocupa. Eu penso que as tensões geracionais que existem hoje devem também ser um pouco lançadas, porque, veja, na greve, grande parte das novas militâncias que aconteceram foram de jovens. Isso foi super bacana. Foi uma coisa super bacana. Né? Esses conflitos também estão presentes, porque os jovens têm muito mais a perder do que os professores mais antigos. Eles não têm mais aposentadoria integral. Então, a questão salarial muda, porque a minha geração, estruturou o seu trabalho na universidade, projetando que
ganharia mal, seria sempre uma remuneração precária, pouco, muito abaixo das outras carreiras que têm alta qualificação, mas tínhamos pelo menos uma certa segurança de que teremos a nossa aposentadoria integral, né, com paridade com os ativos. Isso se perdeu, inclusive entre os aposentados, tá? Então, é um horizonte, é uma maneira de inserção laboral, né, que é diferente. Então, nós temos que contextualizar, enfim. Mas, olha, gente, um prazer enorme. Eu agradeço muito aí, Rogério, o convite de vocês todos, né, a paciência de vocês também aqui acompanharem esse debate. E não vai faltar oportunidade de estarmos juntos. Espero que mais adiante, com mais tempo, né, e fazer uma coisa menos corrida, e eu prometo que eu vou falar pouquinho para escutar mais sobre isso. Bom, gente... Perdão, mestre. Bom, gente, perfeito. Hoje, né, dia 2 de outubro de 2024, estamos aqui no 12º encontro, né, do nosso curso, né, de bases conceituais em educação profissional, né, e tecnológica, e contamos hoje com a participação do professor Roberto Ler. O professor Roberto Ler é professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na linha Estado, Trabalho e Movimentos Sociais. É doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisa em políticas públicas e educação. Atua no coletivo de estudos em marxismo e educação, Colemarx. Pesquisador do CNPq, cientista de nosso Estado, FAPERJ, e colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes. Foi ainda reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de julho de 2015 a julho de 2019. Né? Mas eu gostaria de, mais uma vez, sublinhar que, antes disso, né, conforme nós pudemos constatar aqui, é um trabalhador de educação comprometido, né, de fato, né, com uma reflexão sobre, né, um modelo que nos humanize, né, e permita a todos nós a nossa emancipação. Né? No curso de bases conceituais, é preciso tomar cuidado com as expressões que nós usamos, né? Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que nós tivemos aqui hoje uma noite excepcional, né, que muito vai contribuir para o nosso itinerário formativo. Né? Então, por isso tudo, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. Alegria. E que possamos contar, né, em outras oportunidades com a sua análise. Muito obrigado. Fiquem juntos. Abraço, gente. Fiquem bem. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite para todos e todos. Mestre, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Um grande abraço. Obrigada, tchau. Boa noite. Obrigado pela aula aí. Valeu, gente. Eu queria... Gente, vou interromper aqui a gravação. Não tem como...